no capítulo 14, página 14, mãos à sabedoria de que vem do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Só aqui já dá uma palestra, né? Esse preâmbulo. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços e edificações para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-se-á as linhas, para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Então ele está falando inicialmente, eu vou finalizar, né, a leitura. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal, é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e fazes companhia àqueles que te desejam elevação. Não precisas das que te fugirem das mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Sobretudo, a mensagem ela fala, né, de quem nos influencia, né, de quem nós estamos qual é a fonte que nós nos abeberamos. Isso tem a ver com quem nós caminhamos, com quem nós estamos compartilhando a nossa própria vida. Certa feita eu li um livro que dizia assim, que nós somos reflexos das 5 principais pessoas que nos circundam. Ou seja, nós temos influências diretas dessas 5 principais pessoas que nos circundam. Quem são essas pessoas? As que nós mais temos convivência, né? E aí cada um tem a sua configuração. E a gente sabe que, inclusive, a vida moderna, ela nos coloca mais tempo no trabalho do que em casa. A gente passa a maior parte do tempo no ambiente de trabalho do que no nosso lar. Essa é uma realidade da pós-modernidade. Isso aqui já é um dado factível, né? Então, aí a gente tem que fazer essa triagem, porque essa triagem ela vai refletir diretamente, inclusive a obra fala disso, diretamente em qual energia você está trocando, com quem que você está trocando energia e que qualidade essa energia é. Ele fala, inclusive, da qualidade da energia, né? Então, assim, se você se sente, e eu vejo muito isso, viu, Joãozinho? A gente vê as pessoas, é uma reclamação corriqueira, às vezes, as pessoas chegam em casa esgotadas, porque realmente o trabalho, seja qual natureza ele for, seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual, normalmente elas chegam com a reclamação de esgotamento físico ou mental, né? As pessoas normalmente chegam em casa, eu estou esgotado. Só que esse esgotamento, ele não é só pela natureza da atividade que se está desenvolvendo. É aí que tem que ter essa sagacidade para a gente identificar que tipo de energia nós estamos compartilhando. E aí vem um outro questionamento mais importante ainda. Que tipo de proteção você está imprimindo sobre si? Porque, ora, se a energia ela é voluntária, boa ou ruim, né? A fonte energética ela é voluntária, boa ou ruim, né? Existe uma fonte de energia de alguém que está emanando essa energia e ela pode ser de natureza benéfica ou ela pode ser de natureza maléfica. Se você estiver com o seu campo de proteção aberto para captar a energia positiva, você vai captar. Você vai captá-la e você vai anular, isso é física quântica, né, seu Edilson? E você vai anular, ao contrário senso, a energia maléfica. Olha a importância, como é importante você estar protegido dessas energias que podem lhe extrair, né? Extrair do âmago da sua alma aquilo que você cultivou ali. Porque todo mundo cultiva algo de bom dentro de si, né? Nós sabemos que ninguém é tão mal que não possa ser bom e nem tão bom que não possa ter algo de ruim, né? Nós somos essa duplicidade, essa dualidade. Então, o mais importante a responder aqui é que tipo de proteção eu estou imprimindo em mim, que eu me proteja dessas energias, sobretudo as maléficas, né? E aqui eu acredito que essa é a reflexão maior até,
que nós temos um instrumento, que é um instrumento infalível para isso, que é a oração, a prece. Se você tem o hábito da prece, o hábito da oração, o ato de invocar essa proteção, você está protegido, né? Você está protegido. Então, não vá para o campo de batalha sem a sua armadura. E a nossa armadura é a prece. E aí, dentro desse recorte aqui da prece, eu sempre digo, prece é algo de dentro para fora, é espontâneo. Significa o grau de intimidade que você construiu, que é uma construção, antes de mais nada, prece é uma construção de intimidade com o superior, com Cristo, com Deus, com as entidades superiores que nos acompanham, nos protegem. Então, se você cria esse hábito de conversar, isso de forma até espontânea, porque a gente é muito dogmático, a gente aprendeu com os dogmatismos, e o dogmatismo, ele tem o poder de engessar. O dogmatismo engessa, e o amor liberta. E quando o amor é espontâneo, ele é fluídico. Quando ele é fluídico e espontâneo, aí ele brota com facilidade. E você consegue ter uma prece espontânea, conversar com Cristo, com a superioridade dentro do seu carro, dentro do seu ambiente de trabalho. Às vezes uma pequena prece rápida tem muito efeito, entendeu? Às vezes você orar para aquela pessoa que você está sentindo que não está emanando uma energia tão positiva, porque às vezes nós somos omissos, a gente quer achar que o problema é só no outro. A gente vira para o outro e fala, ele tem uma fonte de energia que não está tão boa, ele transmite algo para nós. A gente faz isso, né? Porque ao invés de nós julgarmos, não cuidar daquele irmão, porque a gente vive um tempo egóico, um egoísmo que toma conta de todos nós. A gente não quer mais saber do problema do outro. A gente diz que o problema do outro é dele, mas o problema do outro é nosso também. E a gente aprende isso aqui na doutrina espírita. A doutrina espírita diz que nós somos parte e responsável pelo problema do outro. Porque se o outro não está bem e nós somos uma frequência só que leva para o mesmo fim, que é o bem maior e o bem comum e o amor de Deus, nós temos que estar sintonizados. Se um está fraco, eu também estou. Paulo dizia isso. Quando estou fraco, é que estou forte. Porque essa fortaleza queria dizer essa comunhão de problema com o outro. Então o problema do outro também é nosso. A gente tem que ter mais empatia com isso, porque a nossa caridade é uma caridade pura, simplória, onde a gente acha que tem que levar só alimento, tem que levar só o que vestir. Essa é a mais fácil. Se envolva com o outro, porque essa é a verdadeira caridade. A caridade verdadeira e profunda é envolvimento. E para ter envolvimento, você tem que se envolver com o problema alheio. Você tem que perguntar por que ele está mal, por que ele não está tão bem. Ser sutil também, porque invadir a privacidade alheia é delicado, não é? Então nós temos que ser sutis, sagazes, né, para chegar no outro e entender qual é esse problema que esse outro tem, qual é a maneira que eu posso fazer para ajudá-lo, para contribuir para que ele se sinta melhor, e assim a gente possa criar um ambiente mais saudável, não simplesmente dizer, aquele tem, porque a mensagem fala disso, viu, Josinho? Ela fala, você identifica quem está emanando uma energia não tão positiva, mas não é para você se afastar, é para você ir lá e ajudá-lo, não é? Porque se fosse é muito fácil, você identifica e fala, esse problema não é meu, eu vou só me afastar porque minha energia está boa e eu vou deixar ele lá no antro de escuridão dele. Não é isso que a mensagem fala. A mensagem fala para se envolver e ajudar. Eu acho que a Lauriane fez algumas colocações super interessantes e que nós vamos trazer dois enfoques dentro da pré-eleção que ela já fez, a exposição que ela já fez. Primeiro, no tocante à questão da oração. Sexta-feira passada nós estivemos conversando aqui sobre a oração e a Lauriane falou na necessidade da prece, na necessidade de orarmos. E aqui nós queremos evidenciar o ensinamento do Cristo de vigia e ora. E dentro do contexto que ela apresentou, o ato de orar é nos prepararmos interiormente para agirmos ou reagirmos ao exterior. O ato de orar faz com que nós construamos no íntimo do nosso ser uma armadura em que os fatores externos não nos afligem.
Então, quando nós olhamos, por exemplo, quando nós, através da literatura, nós vamos conhecer os grandes mártires do cristianismo, e eles estão diante de quadros para nós tenebrosos, jogados às feras, ou a serem queimados em uma fogueira, ou a serem crucificados, ou a serem arrastados pelos animais, como faziam na época, e saírem seus corpos sendo despedaçados, e eles estavam em profundo equilíbrio. Então eles estavam ali como se eles estivessem fora daquela realidade. E o que é isso? Era o ato da fé, era a oração. Então eles estavam interiormente preparados para isso, de modo que as coisas externas não os abalavam, não mexia com eles, não fazia com que eles tivessem temores. Essa mensagem que nós trouxemos, nós pudemos conduzi-la aos nossos dias. Nós estamos vendo aqui que Emmanuel nos traz a questão das páginas da escrita, que naquele momento, digamos assim, era o elemento principal da comunicação, do diálogo, da forma de expressar o pensamento, o sentimento. E nos nossos dias, essa questão de expressar o pensamento, expressar o sentimento, é algo extremamente complexo, perigoso, porque as pessoas estão distanciadas do Evangelho, na sua grande maioria. As pessoas estão com um superego, estão super vaidosas, estão intolerantes. E Lauriane faz um foco interessante quando diz que ao assimilarmos o bem, nós retribuímos o bem. Quando nós assimilamos apenas o mal, nós passamos a retribuir isso, a distribuir isso em razão do que ela colocou, em razão da frequência em que nós nos encontramos. E essa expressão de frequência não é algo que esteja distanciado do Evangelho. O Cristo também tem para nós uma linguagem quântica, ou seja, de como nós podemos interagir, reagir, operar com as vibrações divinas, porque amar ao próximo é emanar vibrações de felicidade, de bem-querer, de paz, de harmonia, e nós vivemos nisso. E Jesus traz isso em inúmeras situações. Quando nós oramos, nós construímos isso, nós elaboramos, nós projetamos no tempo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e essas nossas vibrações, elas vão interagir com o cosmos, vão interagir com outras mentes que estão operando na mesma frequência que nós. Mas nós queremos só colocar que nós precisamos muito nos dias de hoje aprendermos a refletir, a analisar as coisas que nos são ditas, que nos são ofertadas, observarmos como é que se dá a comunicação nos nossos dias. Será que a comunicação hoje, a forma das pessoas falarem, a forma das pessoas exporem os seus pensamentos, na verdade, está subsidiada no sentimento do amor, no desejo de querer construir, ou nos nossos dias a forma de comunicação está em impor uma ideia, impor um pensamento, não aceitar o contraditório? Então é sobre isso que nós queremos fazer uma reflexão, e que essa mensagem nos oportuniza isso, de nós vermos como é que as coisas estão sendo operadas nos nossos dias. Porque realmente nós temos uma sociedade profundamente enferma,
Quando Lauriane evidencia que as pessoas chegam em casa cansadas, não só cansadas fisicamente, psicologicamente, esse desgaste psicológico, que é a grande maioria que se vê, decorre exatamente da ausência do sentimento do amor ao próximo. E o sentimento do amor ao próximo tem como base, primeiro, amar a si próprio. O indivíduo precisa se amar para amar o outro. Nós não podemos amar o outro se nós não nos amamos. Então a gente vê o que? As pessoas com surtos psicóticos, as pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade, as pessoas com intolerância profunda, uma agressividade assustadora que carece da nossa reflexão, tendo como cunho, tendo como base os ensinamentos do Cristo através do seu Evangelho. Puxando esse mesmo gancho, a gente falando dessa modernidade, de como as pessoas se portam, foi dito desde os livros de história que a gente viveria a época do niilismo, né? O niilismo significa descrença de tudo. E esse comportamento, de fato se concretiza quando a gente vê que as pessoas estão adoecidas, inclusive com a maior delas, que é a depressão, que é tida como a doença do século, que as pessoas estão criando métodos de fuga da vida, né? A gente percebe que, inclusive, até nos tratamentos, né? Os tratamentos terapêuticos que são impressos ali, que são admoestados, eles são voltados para essa espécie de fuga, né? Então, assim, são válvulas de escapes, que são, os tratamentos são isso, válvula de escape para a pessoa fugir da vida, né? Suportar bem aquele peso, né? Porque se trata isso como um fardo. Então, é por isso que a responsabilidade que nós temos quando nós entendemos que viver significa, primeiro, compreender. O ato de viver significa compreender, né? Você precisa compreender, o ambiente que você está inserido, e você precisa compreender com quem você está lidando, quem é a gama de pessoas com quem você lidar. Isso requer habilidade. Lidar com outros seres humanos requer muita habilidade, né? Para que você possa, inclusive, identificá-los e que você possa, inclusive, ajudá-los dentro desse ciclo. Se houver alguma enfermidade, identificar algo que aquela pessoa, como eu falei, precisasse, você precisa ter essa sensibilidade. E é por isso que a tarefa de quem está desperto é muito maior. Quem está desperto são aquelas pessoas que compreenderam, e aí eu acredito que vem uma responsabilidade, um plus a mais para os espíritas, porque nós espíritas, nós conhecemos a fundo muita coisa. E quando você conhece a fundo muita coisa, você tem que obrigatoriamente transmitir. E você, mais do que transmitir, você tem que criar essas habilidades e vivenciá-las. Então isso é te cobrado em dobro. Se você está com a lâmpada guiando quem está na escuridão, você tem uma responsabilidade gigantesca, porque você está seguindo e está levando essas pessoas, você está sendo norte ali. Então, quando você entende isso, que você compreendeu essa doutrina, que aqui a gente está falando da doutrina espírita, e inclusive o tema era Allan Kardec. Certa feita eu até lendo a introdução do livro, né, que fala lá da parte onde ele escreveu depois de 10 anos. Allan Kardec fez uma carta aberta depois de 10 anos. E ele foi relatar nessa carta, acho que o William até se lembra, que eu até chorei falando, toda vez que eu leio isso, eu tenho isso printado no celular, eu choro, porque assim, ele relata nesses 10 anos após a decodificação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele decodificou a doutrina, ele foi falar de todas as agruras que ele sofreu e dores da carne. Então ele relatava, eu passei por estafas, ele diz, né? Eu passei por estafas físicas, toda sorte de injúrias. Imagina a sociedade francesa inteira se levantando contra um único homem, Joãozinho. O mártir, tu falou do mártir, ele foi o mártir. O Kardec foi o primeiro mártir da doutrina, né? Então a gente sabe que tiveram outros na história, mas assim, figurativamente, da decodificação foi ele, né? Então ele relatar aquelas estafas físicas, aquelas perseguições, tem que ter um psicológico extremamente duro, né? Essa é a palavra. O cara tem que ter um psicológico ali que é quase inabalável, inexorável, porque é muito peso e certamente outras pessoas desistiriam. Por isso que eu falo que a gente também tem que ter essa ideia. Eu falo muito isso e eu acho que é bom reforçar sempre. Sempre que eu tenho oportunidade eu reforço. Nós temos que saber que antes de nós descermos para cá, o play, antes da gente começar o jogo, a gente assinou um monte de coisinha lá, né, seu
Edilson, a gente assinou compromissos. E você não pode fugir esses compromissos porque eles mesmos têm te cobrar. Chega um ponto da vida que a pessoa começa, ai meu Deus, tem alguma coisa me inquietando, meu espírito está inquieto, eu preciso fazer algo. É porque você já está sendo cobrado, porque a gente se esquece, né? Tem esse benefício do esquecimento que é para a gente poder suportar, né? Esquece as reminiscências das vidas passadas, as atrocidades que provavelmente fizemos. Então você tem que ter ideia de o que você veio fazer aqui, qual é a sua missão, qual é o meu papel aqui nessa existência, nessa reencarnação. Essa é a primeira grande pergunta. E não é só uma pergunta filosófica como os livros de filosofia colocam. É uma pergunta profunda, concreta e que ela requer resposta. E essa resposta vem de nós mesmos. E aí, senhores, a gente não pode se furtar a missão. Porque quando você se furta a missão, você está adiando. A gente aprende que na doutrina tem um caminho, tem a tarefa e você tem que cumprir a tarefa. Porque se você não cumprir, você vai ser reprovado, né? Vai ficar reprovando que nem na escola. Até você cumprir aquilo de fato, porque você se comprometeu. Não obstante você esqueça, mas você se comprometeu e esse compromisso é sério. É um compromisso que às vezes é dolorido também, porque requer muita abnegação. Você tem que abrir mão de muita coisa, mas você tem que cumprir. E assim, eu acredito que a primeira sensação de paz que se tem com isso é quando você entende que tudo vai convergir para o bem. A gente está vivendo tempos, assim, eu até comentei semana passada que é inacreditável a gente passar por um período pandêmico, onde todo mundo ficou restrito de absolutamente todas as suas liberdades, inclusive a de ir e vir, e a gente tem uma guerra logo após a série, no encalço. Então a gente pensou, nossa, mas esse período não era para refletir? Era isso mesmo, era para a gente entrar para dentro de si, fazer nossas auto-reformas, era para a gente ter feito isso. Só que o ser humano estava enjaulado, aí vem a história da reforma íntima, enjaulado dentro dos seus próprios demônios, esperando o momento de voltar, de ter a normalidade. Para quê? Para fazerem as mesmas práticas anteriores, até pior. Entendeu? Então assim, olha que grau, olha o grau de cegueira que a humanidade vive. Nós estamos num grau de cegueira assustador. E aí a gente tentando, né, aqui falando da própria doutrina, porque tem a teoria de que a gente precisa avançar para outra escala. Nós somos um planeta intermediário. Mas para a gente avançar uma escadinha para sair do intermediário, a gente tem que avançar enquanto ser humano. A transformação ela tem que ser interior, de dentro para fora. Senão a gente vai ficar... Eu acho que a gente não tem como descer, né, Sérgio? Descer não, mas assim, para avançar você tem que se conscientizar. É por isso que essa estalo da consciência, a consciência está aberta, está desperta para receber aquilo que a espiritualidade tem para nos dar. Então eu acho que ninguém pode se furtar a isso. E as nossas maiores dores, no final das contas, é porque a gente se furta a isso. A gente se fecha, a gente não quer aceitar, a gente não quer fazer o que a gente veio fazer aqui. Né? A gente não entende isso que é algo transitório, mas que é algo que tem que ser trabalhado. E eu acredito que esse é o primeiro maior empecilho. Quando a humanidade despertar verdadeiramente para que você não pode fazer nada só, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? O Evangelho diz. Então quando você entra nessa frequência de cooperação, de espírito de coletividade, aí sim eu acredito que a humanidade vai avançar. Quando nós estivermos ensimesmados dentro das nossos espacinhos, nada vai acontecer. Pois é, exatamente. Então é nesse sentido que nós precisamos ter, digamos, um espírito seletivo, certo? Ter um crivo para a nossa própria existência. Então vamos ver na questão da comunicação, como é que as coisas acontecem hoje, porque é fundamental nós entendermos que o processo de comunicação foi um processo que construiu toda a história da humanidade. Jesus, por exemplo, traz uma didática muito interessante para comunicar as suas ideias, os seus ensinamentos, que são as parábolas, as histórias, que ele traz a fim de abrir a mente do indivíduo para recepcionar a essência filosófica da sua mensagem. Então, verificando isso nos nossos dias, nós precisamos ter um seletivo do que nós conversamos, com quem nós conversamos, ou seja, que tipo de diálogo nós estamos estabelecendo, o que é que nós vamos ler, o
o que é que nós vamos assistir, o que de fato significa arte, porque quando você vai estudar a doutrina espírita, que você entra no campo de estudar a arte, você vai ver que isso é fantástico na espiritualidade. E para nós é extremamente importante, porque a arte, a cultura revela o estado de espírito da própria humanidade. Então nós precisamos nos nossos dias ver isso, porque nós estamos sendo bombardeados com uma série de informações de desconstrução do ser humano, ou desconstrução do ser humano, né? Sim. Destruir, né? Por verdade. E aqui, só para não perder o raciocínio, já que a gente está. Inclusive, é tão perigoso que a gente está assim. O mal é sutil, né? O mal é sutil. A gente às vezes tem aquela ideia de que o mal ele vem aparecer feio, vem logo. Não, ele é sutil, ele é sagaz, né? E a gente vive atualmente uma briga, né, um embate, para que essas estruturas valorosas que foi construída e que tanto avançou para a gente chegar nesse estado de, digamos assim, harmonização social, se fragmentar. A gente vive lá fora uma época em que as pessoas querem modificar a estrutura familiar, utilizando até o aspecto legal para isso. Não é estranho a gente falar sobre isso, assim, mas mudar a estrutura familiar como, Lauriano? Ora, a gente está falando aqui de poliamor, que é algo que até é regularizado, eles querem regularizar o poliamor, casamento homossexual, uma série de coisas que eu poderia passar a noite inteira aqui falando, que vem mudar essa estrutura inicial da família. A família é a primeira instituição onde nós temos contatos dos nossos valores e dos nossos princípios. É lá que existe o molde, né? Lá a gente nasce umas massinhas de modelar como espírito, e os responsáveis por isso, para fazer essa moldagem, essa moldura, é a nossa família, no seio familiar, são os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós. Então tudo que o ser humano for construindo e agregando dali para frente é resultado dessa construção. E a gente vive hoje uma briga só para reafirmar isso. Olha que contrassenso, só para reafirmar o óbvio. A gente está num tempo onde a gente tem que falar sobre o óbvio, porque o óbvio se tornou perigoso, ele tá sendo ameaçado, entendeu? E eu falo dessa ameaça para além de qualquer discussão, e a gente fala dessa polarização política, inclusive, que é importante falar disso, que é uma das ferramentas, viu, seu Edilson? A polarização política é uma das ferramentas do mal para criar dissidência. Polarização significa dissidência, né? Não existe ideias comuns. As pessoas, como ele disse no início, querem impor ideias, eles não querem discutir pontos de vistas, porque isso é saudável. Fazer um contraponto, se eu falar de uma coisa, se o Joãozinho falar de um outro aspecto da mesma coisa, é natural, é saudável, é um debate bom, que talvez vai trazer algo profícuo mais pra frente. Mas quando você quer se matar porque você pensa diferente do outro e aquilo cria uma dissidência, não é bom, é um instrumento maligno. A gente viu famílias se desfarelando no embate de 2018. Tinha os grupos de WhatsApp das famílias, destruíam-se porque ninguém mais se falava, né? Quem era de um lado partidário, quem era de outro lado partidário, ninguém deixaram de se falar. Então, assim, essa dissidência que começa dentro do seio familiar é a mais perigosa, porque é uma arquitetura do mal dentro da sua própria casa. Então, assim, e aí ninguém se dá conta. É isso que eu estou falando, que é da responsabilidade de estar disperso. Quando você consegue fazer uma análise dessa natureza, porque você está desperto, você está dizendo, opa, existe alguém que está querendo me tirar do meu lugar, tem alguém que está querendo me bombardear e o mal me engolir e eu não estou percebendo. Então, essa empatia, essa sensibilidade que o Joãozinho está chamando a atenção, é também uma luz que você pode acionar a todo tempo para você poder se proteger. Quem é que vai se proteger de inimigo se você não sabe como ele pensa? Se você não consegue fazer uma escândalo do seu inimigo? Se você não consegue analisá-lo? Como é que se defende de um inimigo desse? Isso é uma estratégia de guerra, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é estar desperto, né? Para não causar essa dissidência tão odiosa. Exatamente. E por isso que a gente está abordando isso, para chamar a atenção de vocês com relação às mídias. Observem que nós estamos ficando proibidos de falar e as mídias estão dizendo o que nós devemos dizer, o
que nós não podemos dizer. Isso é terrível. Isso é extremamente perigoso. Outra coisa, existe hoje deixa eu dizer que eu sou meio desconectado dessa linguagem mais moderna. São os formadores de opiniões, esses jovens que têm Influencers, blogueiros, essa turma toda, essa turma toda. Então vejam bem, essas pessoas estão ofertando coisas que estão muito distantes dos princípios estabelecidos no Evangelho. Observem isso, fiquem atentos com isso, cuidado com os filhos, com as crianças, cuidado com os adolescentes, muito cuidado. Essa questão que está ocorrendo, ela tem um foco básico, ela tem um foco que é a família. O que eles querem é destruir a família, porque fragmentou a família, fragmenta a sociedade. Fragmentou a família, fragmenta o Estado, a nação, fragmenta a humanidade. E essa questão é tão séria que Jesus nos alerta para isso quando ele faz o enfoque de família. Quem é meu pai, quem é minha mãe, aliás, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ou seja, são todas as mentes harmonizadas com o amor divino, com o pensamento divino. O que se vê hoje em termos de arte? Aqui estava tendo uma polêmica de um filme, não vou nem entrar no mérito disso, que é vexatório, é indevido falarmos isso numa casa espírita. Mas há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, teve uma exposição no Rio Grande do Sul, denominada Arte. E o que era arte? Era um homem nu, deitado sobre uma mesa. E as crianças eram levadas para este homem nu para tocar naquele indivíduo. Que arte! Que mensagem é essa? Qual é o objetivo disso? Essa é a pergunta. O que significa isso? Você vê aqui grandes artistas aí do momento, dizem coisas absurdas, fazem os shows e a linguagem é pornografia ou pornofonia. Qual é a certa? As duas. Mas as duas? Sim. Então você vê isso, entendeu? Gente que está lá no topo, que tem fama internacional, divulga a prostituição como se isto fosse o elemento que dá referência a um povo, a uma sociedade, a uma vida. O que significa isso? Afinal de contas, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós almejamos, é um momento terrível. Imaginem que nós já temos uma certa maturidade, que nós já construímos uma base de conhecimento. Mas imaginem esses jovens, esses garotos de 14, 15 anos, que não podem sequer definir a sua própria sexualidade. Eu estava conversando outro dia com os meninos, colegas do meu filho, são rapazes aí, 18, 20 anos, 22, eu dizendo para eles que eu já me preocupo com a situação deles e muito mais preocupado com a situação deste garotinho que está aqui, ó. Entendeu? Como é que esse garoto vai se expressar no futuro, que você já não pode dizer eu sou hétero, eu sou homem, e ela não pode dizer eu sou mulher? Vocês estão entendendo a gravidade das coisas? É uma minoria impondo a um todo o seu pensamento, o seu desejo. E a minoria, porque o mal, a gente pensa que o mal é a maioria, não é verdade. O bem é a maioria, mas o mal é estridente. Quantas pessoas não praticam bem?
Ali fora nós temos uma caixa, um baú. Temos um baú. Quantas pessoas já não doaram ali alimentos para alimentar outras criaturas? Que fizeram isso silenciosamente. Chegaram lá, puseram a sua sacolinha com as suas doações. Este é o exercício do bem. Agora, quer ver? Deixa o sujeito entrar aqui para fazer do mal, ver o escândalo que ele vai fazer. Então, nós precisamos despertar. E o Cristo quer que a gente desperta. Vigia e ora, vigia. O que é vigiar? Quando nós vamos vigiar alguma coisa, nós vamos ter que estar atentos com tudo que está ao nosso redor. Nós não podemos dormir no ponto, como se diz. Nós precisamos estar ligados à realidade que nos cerca. É isso que é vigiar. Vigiar é observar. Vigiar é construir um senso crítico. Vigiar é estabelecer comparativos. Os Espíritos nos dizem que o nosso modelo é o Cristo. Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o modelo para o homem? Ele diz, o Cristo. Eles dizem, o Cristo. Qual é o nosso modelo de reflexão? Qual é a nossa base de análise? Qual é a nossa base comparativa? É aquilo que está no Evangelho. Como devem ser guiados os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de acordo com o Evangelho? Quando nós agimos, nós devemos pensar, como Jesus agiria nesta situação? O que Jesus faria neste caso? O que Jesus diria a esta pessoa? Como Jesus reagiria a este fato, a esta circunstância? Então nós precisamos despertar para isso, entender isso e vivenciar isso. Finalizando já, que vai dar uns 10 minutos, né? Eu acho que é importante fazer, a gente está falando do modelo do Cristo, né? Eu acho importante, inclusive, Jesus foi o maior psicólogo que já passou pela Terra, né? O espírito mais evoluído, né? de toda a humanidade, o modelo de humano, o espírito evoluído encarnado para demonstrar que é possível em 33 anos o espírito evoluir, né? Lógico que dentro de todo um contexto, né, ele veio, era um espírito de missão, a gente sabe que existe uma diferença, né? O espírito de missão, ele vem com aparatos, inclusive, espirituais, né, para guiá-lo naquele período, mas assim, quando ele fala de modelo, ele fala de protótipo, e aí às vezes as pessoas, nossa, mas como eu vou me igualar ao espírito, o mais evoluído que já houve, como eu vou conseguir chegar perto disso? E aí ele, quando encarna, ele traz essa mensagem. É possível, em 33 anos, fazer todo um caminho, esse percurso cronológico, desenvolver virtudes capazes de fazer você evoluir. Então, naquele exíguo tempo, por isso que inclusive o tempo é tido como uma ficção. O tempo é uma ficção. Essa cronologia que a gente conta da passagem dos anos judaica, né, do calendário judaico, ela é uma ficção. E as pessoas estão muito presas a isso. Isso também adoece. Por que isso adoece? Por exemplo, uma pessoa, a gente vive numa sociedade que cobra demais. Então, nós vemos a era do super-homem. Uma criança com 12, 13 anos, ela já está tendo uma pressão tão grande sobre ela que com 30 anos ela tem que estar com a vida resolvida. Porque se ela não for profissional, se ela não tiver um patrimônio X, se ela não tiver constituído uma família dentro de um padrão aceitável, ela não vai ser tida como uma pessoa bem-sucedida. Isso é uma pressão que adoece. A gente vê essas crianças, esses super-humanos, né, que são a geração Y, chamada geração Y, geração milênio Y, ela tem já uma carga, ela nasce doente já, porque ela nasce imbuída de uma pressão que não é sua. É uma pressão externa para colocar naquele ser essa doença da alma. De que você precisa fazer isso nesse tempo. E se você não fizer isso nesse tempo, você não deu certo. Você não é bem sucedido, então você não serve, você é descartável. E aí você não tem grau de importância porque você não tem
folhas coloridas. Folhas coloridas que eu falo são todas aquelas mestrado, doutorado, que as pessoas se importam muito com isso, são títulos, né? Então, isso a gente tem que se proteger até disso. Qual é o valor que eu tenho diante da vida e diante do mundo? Aí que vem essa segunda pergunta que foi a que nós iniciamos. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão dentro desse arcabouço de coisas, dentro dessa engrenagem do mundo? E se você fizer uma coisa pequena, mas importante para a engrenagem rodar, você está cumprindo a sua missão. Você não precisa fazer no topo mais alto, Joãozinho. Você não precisa estar num palco para as pessoas estarem te ovacionando e estarem te elogiando. Inclusive, o elogio é muito perigoso. Perigosíssimo. O elogio é perigoso. Porque o elogio te barra. O elogio não te faz avançar. Você acha que você já está pronto. Desperta a vaidade. E ele desperta a vaidade e o ego, que é o que precede a queda. A vaidade e o ego precedem a queda. Os filósofos já diziam isso, mas isso é uma verdade comprovável. Entendeu? Quando você está imbuído de ego e de vaidade, você cega, você fica surdo, você não ouve e não vê. E aí você cai dentro da sua própria... Você está se derrubando, ninguém está te derrubando. Você está se derrubando porque você está cego. E se mesmado demais, é o superego, né? É elevado. Então nós temos que ter cuidado, inclusive isso é um inimigo, né? Também a doutrina ensina que o ego e a vaidade são um dos inimigos da alma. A gente aprendeu já isso, inclusive já falei isso em outras palestras. É um inimigo da alma. Então você tem que se vigiar, e essa vigilância é sobre esses inimigos da alma, né? Que é o orgulho, e daí vem todos esses, a raiva, o rancor, todos esses são inimigos da alma. Então se você não se protege dos inimigos da alma, você vai ser engolido. Mas o que eu ia falar, quando ele abriu aqui o parênteses, falando do modelo, né, para a gente não tergiversar, o Cristo utilizava uma técnica filosófica que chama maêutica, né? Maêutica significa o parto das ideias, né? Maêutica, parto das ideias. Ele utilizava essa técnica para quando alguém perguntava algo para ele. Tu citou as parábolas, né? Então, quando alguém perguntava algo para o Cristo, ele não respondia diretamente, ele fazia uma outra pergunta, certo? Quando ele perguntava assim, quem são os meus irmãos, né? Quando ele foi inquirido na parábola, eu acho que foi o bom samaritano, que ele queria, mas quem são os meus irmãos? Ele falou isso na sinagoga, né? Quando ele estava na sinagoga. Ele falou quando ele estava, que é minha mãe e meus irmãos. Meus irmãos. Ele estava. Foi quando ele foi perdido, né? Numa casa e Sim. muita gente lá, e a mãe dele chegou com os irmãos. Ele estava perdido uns dias no templo, não foi isso? E aí ficou alguns dias perdido no templo e a mãe, Maria, estava procurando ele. Ah, sim, vamos lá. Vamos organizar o evangelho. Ele estava no local, vamos localizar a coisa aqui. Tá. Ele estava no local e tinha muita gente, e a mãe dele e os irmãos andavam à procura de Jesus. Os irmãos consideravam que ele era lelé da cuca. Sim. E Maria estava ali para cuidar do próprio Cristo, para como mãe, né? Como mãe. E aí eles vieram e disseram, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Sim. E ele vai e diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E esse é um negócio belíssimo. Ele diz, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele estava aqui mostrando que ele era o ser universal e que a família se caracteriza, se constitui pelo sentimento. Pela vivência do bem, fazer a vontade de Deus. Não por uma carga genética. Existe, sobre essa questão da carga genética, também, no próprio Evangelho tem uma passagem quando questionam ele sobre de que linhagem ele era. Lembra dessa passagem? Perguntavam, mas de qual linhagem você é? Porque ele se importava com isso, porque é a questão dos sumos sacerdotes, né? Então, para você subir naquele púlpito, fala que você tinha que ter estamento, dinastia. E aí ele falou assim, eu sou da linhagem de Melquisedeque. Ele responde, eu sou da linhagem de Melquisedeque. E nós sabemos, através dos estudos, que Melquisedeque ele tinha uma linhagem espiritual. Não tinha linhagem de dinastia na terra. Não tinha genealogia. Não tem. Se a gente for pegar em Gênesis, onde trata sobre isso, ele não tem genealogia. Então ali ele já estava dizendo quem ele era. Eu sou da linhagem de Melquisedeque. A linhagem dele era espiritual. Sim, exatamente, sem nenhuma linhagem. Então,
ele já dizendo, né, lógico que as pessoas não tinham esse entendimento para compreender, eles ouviam confundidos, né, mas não tinha essa clareza para entender, inclusive isso. Então ele utilizava essas técnicas, que era a maêutica, para fazer, qual era a ideia dessa técnica? Quando eu não respondo diretamente algo que me é perguntado e eu retomo com uma outra pergunta, eu estou fazendo a pessoa refletir, eu estou fazendo ela mesma encontrar a resposta. E como é que ela mesma vai encontrar a resposta? Ela procurando, voltando para si. E aí ela fazendo a questão da reforma íntima para ela poder encontrar essa resposta sozinha. Né? E a resposta pronta ela também é perigosa, né? Porque ela te deixa no comodismo, né? Gente, eu sempre falo uma coisa, se conhecer dói muito. Dói demais, porque você vai ter que desmistificar todos os seus demônios internos. Você tem que lidar com as suas piores qualidades, seus piores defeitos, na verdade, né? Piores qualidades foi ótimo. Seus piores defeitos. É olhar pra si e falar assim, eu sou egoísta. Olha como isso é difícil. Porque a gente é acostumado com o elogio. O elogio é perigoso por isso, né? Porque ele te deixa num lugar confortável ali. Mas quando você mesmo vira, eu sou egoísta. Eu tenho atitudes corriqueiramente de uma pessoa egoísta. Aí você está se vigiando. Só há a mudança a partir da identificação. Primeiro se identifica e depois se cura. Não tem como eu me curar se eu não admitir para mim mesma que eu sou egoísta. E aí quando as pessoas entram em embate, começam a discutir e alguém fala assim, tu é egoísta. Aí descobriu o defeito, né? A gente fica como? A gente fica manso? Não, né? Tu vai brigar com a pessoa também, mas ela está dizendo o teu defeito, que tu devia ter identificado. Você já viu alguém discutindo e falar assim, tu é egoísta, e a pessoa falando, sou mesmo, duvido. Claro que não, né? Aí tu vai questionar, por que eu sou egoísta? De onde tu tirou essa ideia? Aí começa a discussão, né? Mas ninguém admite, não, eu sou mesmo, realmente eu sou. E ela é mais egoísta quando ela diz, eu sou, e daí? Exatamente. Aí ela é petulante, inclusive, né? Porque já descobriu e tá no erro por graça já, querer. Então, assim, eu acho isso que eu falo, que dói muito, porque você vai ter que lidar com tudo isso. Só que é muito bonito, ao contrário disso, porque também você vai lidar com a beleza das suas qualidades. Você vai descobrir em si as suas qualidades e você vai poder potencializá-las. Tem até um desdobramento chinês, né, que fala assim, que nós habita em nós dois lobos, o bom e o ruim. Aí questiona, quem você está alimentando, o lobo bom ou o lobo ruim? Entendeu? Porque é isso que vai sobressair, é isso que vai te externalizar enquanto pessoa, é isso que as pessoas vão identificar em você. Se você tem um lobo ruim mais evidente, as pessoas vão evidenciar as qualidades desse lobo ruim. Mas se você alimentar mais o lobo bom, as pessoas vão constatar isso de cara, que você desenvolveu o lado bom. Aí às vezes vem essas constatações, fulano de tal mudou, fulano de tal tá com uma aura boa, tá com uma energia boa. Essas constatações são nós fazendo esse exercício dentro de nós. Aí externaliza, porque a luz ela é cintilante. Ninguém esconde a luz, né? Ninguém consegue. A treva ela já é escura, a ausência de luz. O conceito de treva é a ausência de luz. Mas quando você está cintilante, brilhante, as pessoas veem. Elas enxergam, elas falam. Aí, tem umas que acham até que é tratamento estético. Nossa, o que tu tá fazendo com a pele? Tua pele tá boa, quem é dermato? Tem isso, né? A dermato é o interior bem cuidado, tá sempre em oração, em prece, essa que é a dermato, entendeu? Então, quando você tá nessa frequência do bem, que a gente pode ficar nela, sim, lógico que a gente tem nossos desafios. Quais são os nossos desafios? No dia a dia, o outro é o nosso grande desafio, porque a gente tem que lidar com ele o tempo todo. Mas quando você está bem, você consegue se dar com o outro de uma forma tranquila, de uma forma saudável. Então, acho que essa é a principal mensagem desse capítulo que a gente leu. Pois bem, gente, nós chegamos ao término da nossa conversação. Eu quero dizer para vocês que para mim foi uma felicidade imensa. Eu estou cheio de alegria porque eu conheci esta jovem, ela tinha desse tamanho, com esse olhar questionador que ela tem, e eu fico muito feliz que nós caminhamos para a mesma doutrina. Conheço os pais dela, conheço a família dela, e ela era minha fã desde criança. Era mesmo. Eu
achava seu Joãozinho, lembra do desenho Mestre dos Magos? Eu achava ele assim, mestre, uma coisa superior, eu achava. Eu falava com a mamãe, porque eles trabalharam juntos lá na Câmara. Eu trabalhava com muito. Aí eu falava assim, gente, eu achava ele o mestre. Eu olhava com esse olhar de admiração, né? Eu olhava. Paulo também, que é dessa lavra. Também, então, e nós, coincidentemente, não foi coincidência, a espiritualidade estabeleceu que assim fosse. Então, eu não estava escalado para fazer a palestra de hoje, era outro irmão nosso, eram dois que houve imprevisto, não puderam vir. Eu telefonei para a Célia e digo, não, Célia, diz para o Orlando que eu vou lá fazer alguma coisa. E ela chegou e disse, não, eu também vou colaborar. E foi fantástico, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos duas gerações, né? Fizemos um esforço. Duas gerações. Né? Então, o nosso muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe vocês.